Olá, amigos da tireoide. Sejam muito bem-vindos ao Tireocast, o podcast da tireoide. Um programa de atualização e informação correta sobre as alterações da tireoide. Nós lembramos a vocês que o Tireocast é promovido pela Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Hoje, nós temos aqui com a gente a nossa querida doutora Denise de Carvalho. Doutora Denise, ela tem uma especialidade muito interessante, que ela é especialista em intestino e estuda muitas desbioses, certo, Denise? Exatamente. Eu queria agradecer muito você ter vindo aqui. Eu sei que é difícil, a Denise veio de Campinas aqui para participar do podcast. Hoje em dia chuvoso aqui em São Paulo, um trânsito terrível, e você está aqui. Muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Imagina, uma honra de verdade. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, tanto como médico, como cientista na área da tireoide, e não tem, acredito, órgão com relações tão íntimas, apesar de distantes, do que a tireoide e o intestino. Então faz todo sentido estar aqui. Eu acredito que a população vai se beneficiar muito desse conteúdo. Então é um prazer, de verdade. Muito obrigado. Denise, para a gente começar a nossa conversa, você é uma cirurgiã, né? E hoje você migrou, né, da parte cirúrgica, né? Nós perdemos uma grande cirurgiã, mas ganhamos uma estudiosa aí das doenças, das desbioses. Então eu queria, para a gente iniciar, que você explicasse primeiro como é que foi essa sua migração, né, da cirurgia para o estudo das disfunções, das desbioses intestinais, e mais do que isso, que você explique para a gente o que é uma desbiose. Depois nós vamos falar sobre essa relação do intestino com a tireoide. Ótimo. Então, eu sou formada há quase 27 anos, né? Então, assim, há muito tempo. Eu fiz a minha formação em cirurgia, depois fiz minha formação em endoscopia digestiva aqui em São Paulo, na USP, e estava fazendo essa vida aí de cirurgião doido e tal, né? Entre 2010 e 2011, eu passei por um divórcio, que foi muito difícil, como qualquer divórcio, né? E nessa fase eu comecei a ter sintomas digestivos que antes parece que não me incomodavam e começaram a ficar mais intensos, né? E eu falei, bem, vou procurar saber o que está acontecendo. Distensão abdominal, alternância de hábito intestinal e alterações mentais. Um brain fog, né, que é aquela dificuldade de pensar com linearidade, memória um pouquinho alterada. Comecei a ter dificuldade para dormir. E, obviamente, eu colocava tudo na conta do divórcio, né? Daquela dificuldade com 2 crianças pequenas, longe da minha família, porque eu morava longe da família e tal. Mas essas questões mentais pareciam que não eram relacionadas ao intestino na época. Aí eu me deparei com um colega americano, na época, que é o Mike Mutzel. Ele, na verdade, é um nutricionista. E ele tinha acabado de escrever um livro que se chamava Belly Fat Effect. Na verdade, era um livro direcionado para obesidade, porque ele trabalhava com pacientes bariátricos. Mas ali ele começava a falar bastante de microbiota intestinal, que é o coletivo microbiano. Não é só bactéria, é importante que o pessoal saiba disso, né? Que é o coletivo microbiano que habita os intestinos principalmente. Aliás, está em todos os lugares do nosso corpo, mas em grande densidade nos intestinos. E lendo o livro dele, eu comecei a entender que poderiam existir relações entre os meus sintomas digestivos e as minhas alterações mentais que eu estava apresentando na época. E aí um mundo, na verdade, se abriu, né? Porque, apesar de ser cirurgiã e trabalhar com o sistema digestivo, né, desde que saí da faculdade... Você conhecia por dentro, né? Exato. Porque você ia lá... Na prática, né? Mas não tinha o pensamento de que havia alguma influência dos micro-organismos na nossa fisiologia. Na verdade, como cirurgiã, eu tinha uma visão dos micro-organismos sempre negativa. Né? E eu acho que isso é uma herança daquela época de Koch, né? Dos postulados de Koch, né? Ou seja, micro-organismo está lá para causar doença. Sim. Né? Ou seja, peritonite, né? Que é o temido, né? Quando a gente atende o paciente numa cirurgia de urgência, um abdômen agudo obstrutivo ou perfurativo, o paciente sofre algum acidente, eu tenho que abrir o abdômen do paciente, sempre a gente olha aquilo
negativamente. Nossa, vai ter peritonite, vai ter sepsis, né? Então a gente tinha uma visão sempre muito negativa dos micro-organismos. E, na verdade, ali eu comecei a entender que esse coletivo microbiano que habita o sistema digestivo, ele tem funções muito importantes na nossa fisiologia, em como o nosso corpo funciona, tanto para o bem quanto para o mal. E não só para o mal, né? Porque eu tinha só a visão do negativo. E a partir dali eu comecei a entender, a partir daquele livro, aí eu comecei a pesquisar. Naquela época a internet não era o que é hoje, né? A gente não tinha redes sociais como a gente tem hoje. Nessa época eu era também perita da Previdência, né? Eu era concursada, perita da Previdência, e eu viajava para atender, fazer perícia numa outra cidade. Então eu viajava 40 quilômetros, um pouquinho mais todos os dias. E aí eu comecei a ouvir podcasts. Naquela época era só podcast em áudio, né? A gente não tinha podcast. Na verdade, o YouTube estava engatinhando também na época, né? E aí eu comecei a ouvir podcasts do próprio Mike Madsen e de outros colegas americanos, como o Chris Kresser, que é um outro médico também que trabalha na área. E aí eu ia trabalhar ouvindo e voltava ouvindo. E eu falava assim, meu Deus, aonde eu estava que nunca prestei atenção nisso, né? Comecei a cuidar de mim também, porque eu entendi que esses micro-organismos, eles se alimentam daquilo que eu dou para eles se alimentarem. E que, dependendo daquilo que eu dou para eles se alimentarem, eles vão responder por um lado ou por outro. Você diz dieta, basicamente. Dieta, exatamente. E comecei a pensar na minha dieta. Falei, bem, o que é que eu estou dando para esses micro-organismos fermentarem? Né? Qual que é o alimento que eu estou dando para esses micro-organismos? E isso começou nessa época, isso era 2014, mais ou menos, e eu falei, eu vou começar a escrever sobre isso. Então, eu viajava, né, para fazer a perícia, chegava lá e falava, nossa, eu vou esquecer aquilo que eu acabei de ouvir. Então, eu fazia um post no Instagram, que naquela época a gente não tinha muita gente ainda, né? Eu fazia um post para falar assim, para eu ter como se fosse um material para eu consultar depois. Lembrete. Então foi assim que eu comecei a rede social na época, em 2014. Porque eu tinha rede social antes, mas como todo mundo, era uma rede social pessoal. Sim. Né? Ali eu comecei a transformar numa rede social de informação. E aquilo foi crescendo tanto, a ponto de, em 2017, eu pedi exoneração do cargo, voltei para o consultório, deixei toda o que eu tinha de especialidades anteriores e comecei a trabalhar com isso. Fui procurar mais informação. Então, nos Estados Unidos, a gente tem um Instituto para Medicina Funcional americano, que existe desde 97. E aí eu tomei contato com o Dr. Jeffrey Bland, que foi o fundador do Instituto para Medicina Funcional, que é uma pessoa maravilhosa, assim, realmente diferenciada. Tá, um senhorzinho hoje, mas assim, super ativo. E aí eu comecei a estudar, fui para os congressos do Instituto para Medicina Funcional. Nessa época a gente não tinha hoje o que a gente chama de medicina integrativa no Brasil, né? Que foi um nome muito, infelizmente, vilipendiado, né? Usado de forma muito incorreta muitas vezes, que acabou criando uma certa dificuldade dos médicos olharem para a medicina integrativa com uma seriedade, mas hoje ela já é considerada nos Estados Unidos uma especialidade. Hoje eu faço mestrado em medicina integrativa nos Estados Unidos, pela Universidade de Thomas Jefferson, da Filadélfia, porque tem já um departamento de medicina integrativa. E a medicina funcional faz parte deste movimento, porque a medicina funcional, a base dela é estudar a fisiologia, como tudo funciona na sua normalidade. Depois, justamente por isso a medicina funcional ela é baseada em medicina tradicional, né? Lembrando a fisiologia, quando eu me deparo com uma patologia, então com uma alteração dessa fisiologia, o meu objetivo dentro da medicina funcional é trazer ele de volta para o funcionamento normal. Muito mais do que a gente trabalhar dentro de sintomas somente, né? Claro que isso também é importante, né? Porque isso faz parte da qualidade de vida do nosso paciente. Então, mas a gente tem que trabalhar num sentido, a gente tenta trabalhar num sentido de recobrir, né? Ou recuperar a forma natural de funcionamento daquele órgão, né? A medicina integrativa, por sua vez, a base dela é a medicina funcional, mas ela trabalha integrando as diferentes áreas. Então, a medicina, a nutrição,
a psicologia, a fisioterapia. Então, todos os profissionais trabalham em conjunto justamente na tentativa de recuperar esse órgão para a sua normalidade. Então, por exemplo, no meu mestrado hoje nos Estados Unidos, basicamente o que a gente estuda é nutrição e é a medicina que eles chamam de mind-body, né? Ou seja, a conexão corpo-mente. É medicina chinesa, né? A medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, a medicina persa, que tem como origem o Avicena, que a gente estudava. Então, a gente vai atrás de todas as medicinas tradicionais, agora, à luz do que a gente tem de ciência. Então, não é negar a modernidade, mas unir os dois pensamentos, porque mesmo medicinas milenares já falavam coisas que a gente hoje sabe que são verdade. Né? Por exemplo, a medicina ayurvédica coloca como centro da saúde o que eles chamam de Agni, que é o fogo digestivo. E dentro da medicina funcional, a gente tem uma árvore, né, que representa o corpo. O caule da medicina funcional é o sistema digestivo. Porque tudo no nosso corpo funciona na dependência de nutrientes. E o único nutriente que não entra a partir do sistema digestivo é o oxigênio. Olha só. Todos os outros entram a partir do sistema digestivo. Então, o caule da medicina funcional é o sistema digestivo, e a medicina ayurvédica indiana, de mais de 2.000 anos, já falava isso, né? Que tudo que apaga o fogo digestivo adoece. Então, foi uma transição gradual, digamos assim, né? Lá em 2014 eu conheci essa forma de olhar, e a partir daí eu fui transicionando, vamos dizer. Eu acabei fazendo essa transição definitiva em 2017, né? Estudando realmente microbiota, estudando essa interação entre a microbiota e a fisiologia digestiva, e, por sua vez, a interação entre essa fisiologia digestiva e microbiota com o restante do corpo, né? Dentre eles, a tireoide. E eu já coloco aqui que a tireoide, para a medicina funcional e para quem trabalha com o intestino, ela é muito importante, porque a tireoide está na entrada do sistema digestivo, né? Ela está bem aqui, né? Essa região, a gente sabe que o sistema digestivo começa na boca, né? Sim. E a gente tem uma interação muito grande, ainda mais você como cirurgião sabe melhor do que eu, vascular, inclusive, com essa região, né? Funcional, neurológica e vascular. Então, se eu tenho alterações tireoidianas, eu posso ter alterações também aqui nessa mecânica, na deglutição e tal. Então, tem uma relação muito íntima, né? Não só anatômica, como fisiológica, pelos seus próprios hormônios. Vou dar um exemplo. A gente tem a gente sabe que a tireoide produz muito mais T4 do que T3, e a gente precisa converter esse T4 em T3, né? Um dos principais locais onde a gente faz isso é no sistema digestivo, né? Onde a gente tem a expressão da deionidase 2. Então, e isso também é influenciado pela composição dos micro-organismos intestinais. Tudo que acontece no sistema digestivo, com todas as suas produções de substâncias, de enzimas e absorção de nutrientes, é impactado pela população microbiana que tá lá. Então, ou seja, indiretamente, essa população microbiana também influencia a tireoide. A gente estava conversando antes de começar o podcast, e você disse, não tem órgãos tão próximos, embora tão distantes, do que a tireoide e o intestino, né? É muito interessante, é muito bonita essa tua história aí, que você mostra que você encara com muita seriedade, né, a sua formação, né? Então isso é uma coisa importante, você mostra mesmo que a gente tem um problema hoje na formação de algumas especialidades aí, de alguns médicos, e você se dedica a isso com muita seriedade e muita intensidade, né? Tá fazendo essa pós aí numa instituição tão importante como a Thomas Jefferson University. E para a gente caminhar um pouquinho mais agora, Denise, explica pra gente o que é uma desbiose. Muita gente me vê falando nas redes sociais, né? Cá entre nós, lembra que eu falei no comecinho desse podcast, né, que eu vim para essa área
porque eu não estava me sentindo bem e decidi pisar um pouquinho fora da caixa para entender, não apenas tomar um remédio para melhorar minha memória, ou um remédio para melhorar meu sono, ou melhorar meu humor, né? Na época, mesmo porque eu era perita e eu tinha uma certa dificuldade, com 2 crianças pequenas, recém-divorciada, como é que eu vou ficar tomando remédio que me deixe mais lentificada, né? Com o meu trabalho, isso era perigoso e tal. Então, não que não é para se tomar remédio, né? Mas eu estava evitando tomar. E aí foi por isso que eu fui pensar, né? Voltando a isso, eu descobri nessa época que eu era uma pessoa disbiótica, né? O que quer dizer isso? Bios, vida, né? Dis, duas, né? Toda vez que eu tiver um desequilíbrio entre a relação entre 2 vidas, 2 formas de vida, eu tenho uma disbiose, né? A nossa relação com os micro-organismos, no geral, ela é muito mais simbiótica, né? E sim, é de colaboração, né? Muito mais simbiótica do que disbiótica, né? Ainda bem, porque senão a gente não ia estar aqui. Com certeza. Eu costumo falar para os meus alunos que os micro-organismos, eles chegaram nesse planeta muito, muito, muito antes da gente. A gente só está aqui porque eles permitiram, né? Porque existe algum ganho secundário deles e nosso, né? Por isso que é uma relação simbiótica. Em primeiro lugar, a gente fornece alimento, né? A gente fornece habitação, principalmente para uma microbiota que não é muito sensível ao oxigênio da atmosfera, que a gente chama de microbiota anaeróbia. Então, ela não sobrevive por muito tempo na tensão de oxigênio do planeta, né? Então, ela precisa de ambientes onde a tensão de oxigênio é mais baixa e o sistema digestivo é o principal lugar. Imagina, é o lugar perfeito para eles, né? Porque tem a baixa tensão de oxigênio, tem alimento o tempo inteiro, né? Que é aquilo que a gente come, principalmente as fibras, que é o que sobra para os cólons, que é onde está o intestino grosso, que é onde está a maior parte da microbiota. E a gente tem a temperatura e o pH adequado para eles. Então, embora a microbiota não seja inteligente, as bactérias, né? Não é só bactéria, a gente tem fungo, vírus e outros micro-organismos maiores, né, que a gente chama de parasitas, mas nem sempre essa relação é parasítica, é importante a gente saber disso também, mas a grande massa realmente é de bactérias. Para os micro-organismos não é interessante que a gente morra, porque se a gente morrer, eles morrem também. Vão perder a bocada, né? Exato. Eles vão perder o cortiço. Eu brinco que o nosso intestino é um cortiço. Tá toda uma rave, né? Tem um monte de gente diferente vivendo lá, tentando viver em harmonia. Então, na verdade, a tentativa é viver em harmonia com o seu hospedeiro, né? Porque se matar o hospedeiro, eles morrem também. Então, ao longo da nossa evolução de milhares de anos, a relação ela é muito mais simbiótica do que parasítica ou de uma relação disbiótica, desequilibrada. Mas, atualmente, principalmente nos últimos 100 anos, a gente mudou muito, né? O estilo de vida do ser humano mudou muito. E, nunca na história humana se caminhou tão rápido em tecnologia, em estresse, em alimento. A indústria alimentícia, né? Cresceu muito a partir dos anos 20 do século passado. Com isso, mudou muito o estilo de vida, né? E quando a gente fala em genética, a genética, toda vez que a gente vai fazer um salto genético, isso é centenas de anos, né? Não é num século que a gente muda, né? Mas o ambiente mudou muito mais rápido do que a nossa própria genética e a nossa relação com a microbiota. Então, isso causou um desequilíbrio nesse ambiente, né? A microbiota que estava acostumada a viver basicamente das fibras que sobravam nos cólons. Então, importante para quem está aí ouvindo a gente, a fibra, ela não é digerida pelo ser humano. Por que a gente fica falando tanto? Come fibra, vai fazer bem para você. Não. Na verdade, a gente está dando alimento para o micro-organismo, não é para a gente. A fibra, nós não temos enzimas para fazer a sua digestão. Por isso que ela passa pela boca, pelo estômago, pelo intestino delgado, sem ser digerida, que é onde a gente digere mesmo, é o intestino delgado, o intestino fino, né? É onde a gente digere e absorve. E chega no cólon aquilo que a gente não aproveitaria, mas é daquilo que a microbiota se alimenta. E aí houve uma redução drástica
na ingestão de fibras nos últimos tempos, né? A indústria alimentícia, nem vou entrar em teoria de conspiração, nada, é que precisa mesmo disso, né? Os alimentos, eles duram mais na prateleira quando eles têm menos fibra. Por quê? Porque a microbiota do ar não se utiliza daquela fibra, né? Por isso que ele dura muito mais. A forma como a gente manipula esses alimentos, né, pela própria indústria, ela tende a retirar o alimento da microbiota, né? E com isso, essa microbiota começou a gente chama em inglês de starve, né? Morrer de fome. Porque a gente começou a consumir alimentos que não chegavam para ela, né? Então, eu fui mudando a composição dessa microbiota. A microbiota que foi ficando nos intestinos é uma microbiota que é mais resistente e que muitas vezes se aproveita do próprio muco que a gente produz no intestino, diminuindo essa barreira que protege, aumentando a chance de uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, né? Acompanhando esse processo da mudança do alimento, houve também a introdução dos antibióticos, né? Que hoje eu tenho uma tendência a ser muito mais crítica com o antibiótico do que eu era antigamente, né? Ah, não, toma antibiótico que resolve rapidinho. Resolve e pronto, né? Eu previno algo mais. Só que o antibiótico, principalmente atualmente, ele não tem um espectro muito específico, né? Então ele pega gram-negativa, a população de gram-negativa é gigante. Ou eu pego gram-positiva, ou eu pego anaeróbia. É um espectro muito amplo. E com isso a microbiota ela sofre muito, né? Mata o que é mal, mas mata muito bonzinho. Né? E eu vou alterando a composição dessa microbiota também em direção a um componente microbiano mais resistente a essas situações que são muito arriscadas para ela, né? E eu diria um terceiro fator que é muito importante, o estresse. Né? O estresse parece que é coisa, vamos dizer, integrativa demais, né? Mas quando a gente estuda a fisiologia da reação ao estresse, tem um pesquisador que chama Seeley, ele tem um artigo de 2005 que é assim, muito importante, quando ele traz toda a fisiologia da resposta ao estresse, e ele mostra que quando eu tenho uma resposta ao estresse crônica, né, que é o que a gente sofre hoje, né? Não é só o estresse, fui assaltado. Não, é um estresse crônico, né? Como é que eu vou pagar minhas contas? Né? E até essas situações de alimento de má qualidade, isso também é interpretado pelo nosso corpo como um fator de estresse. E eu libero uma série de hormônios, cortisol, adrenalina, noradrenalina, e esses hormônios também afetam a composição de microbiota. A gente sabe que tem um pesquisador da Universidade de Iowa, Mark Light, o nome dele, e ele já no começo dos anos 2000, ele escreveu um livro que se chamava Endocrinologia Microbiana. E ele falava o quê? O quanto os micro-organismos são sensíveis à produção desses hormônios e de outros hormônios, por exemplo, os hormônios sexuais, né? Por isso até que mulher tem microbiota diferente do homem, principalmente até a menopausa. Eu consigo, com uma amostra de fezes, dizer se aquela amostra de fezes é feminina ou masculina, sem saber, só pelos efeitos dos hormônios exercem sobre a microbiota, mas a microbiota é sensível também a esses hormônios do estresse. E o Mark Light, lá nos anos 2000, quando ele lançou esse livro, Endocrinologia Microbiana, ele falava que toda vez que eu tenho a liberação de ACTH e cortisol, a microbiota, ela muda o seu perfil porque ela entende que você está passando por um risco de vida. E se você morrer, ela vai ter que estar resistente até ela achar um outro hospedeiro. E então ela muda a composição dessa microbiota, ela se torna uma microbiota um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. Então o estresse crônico também altera a composição de microbiota, né? Sem contar, obviamente, o tanto de produtos químicos que não existiam 100 anos atrás, né, que estão nas embalagens dos alimentos, que estão nos medicamentos, que estão em tudo aquilo que a gente se expõe no dia a dia, que também afeta a composição de microbiota. Por exemplo, quando a gente fala de organofosforados, por exemplo, né, a gente sabe, quando a gente faz estudo para liberar uma substância dessa, a gente faz estudo
humano, substância. A gente esquece que existe no meio do caminho a microbiota. Né? Então, eu posso ter efeitos indiretos no sistema fisiológico humano a partir do momento que eu mudar a composição dessa microbiota, que ela é mais sensível aos agrotóxicos do que a gente. Então, eu vou ter uma alteração em longo prazo pelo consumo frequente de agrotóxicos por causa da microbiota que está no meio do caminho, principalmente, né? Então, nos últimos 100 anos, a gente foi direcionando essa microbiota de um ambiente de eubiose, que é essa relação simbiótica, né? Para um ambiente de disbiose, né? Uma relação desequilibrada, que também está na base de várias doenças, né? Hoje a gente sabe que esta microbiota desequilibrada, por exemplo, está na base de muito... Não vou dizer que seria, e aí seria muito leviano da minha parte, dizer que a microbiota tem culpa de tudo. Não, ela é mais um fator a desequilibrar, por exemplo, a saúde mental, a saúde endocrinológica no geral, inclusive a saúde da tireoide, né? E também a fertilidade. Então, a gente tem muito estudo hoje relacionando a composição de microbiota, não só intestinal, como a microbiota uterina, a microbiota vaginal nas mulheres, e relacionando a infertilidade. Então, tá tudo interligado, né? Puxa, muita coisa. É muita coisa. Então, a gente pode inferir, então, que o objetivo maior é transformar uma disbiose numa simbiose. Exato. Né? É aí que você pode ajudar os pacientes. É isso que eu estudo todo dia. Todo dia. Como fazer essa relação. E aí eu vou te fazer duas perguntas básicas. Primeiro, como você faz o diagnóstico numa disbiose? Segundo, e aí a gente vai caminhar um pouquinho aqui para entender como é que essa disbiose pode afetar a tireoide. Perfeito. Então, primeiro, como é que a gente faz, como é que o paciente pode chegar e falar assim, poxa, eu acho que eu tenho alguma coisa. Como é que é? Porque você se autodiagnosticou. Depois, né, eu não sabia o que era na época, né, e depois, no meu caso, foi o uso de antibióticos de repetição. Eu tive febre reumática quando criança e ainda se fazia o uso da bezetacil. Eu tive também. Também? Então, sinto em dizer, mas acho que você também é antibiótico. Talvez. Eu passei muitos anos tomando os antibióticos, né? E isso, obviamente, cronicamente altera a composição da microbiota. Então, uma das coisas é a história, né? Então, quando a gente sabe que o paciente foi exposto a antibióticos de repetição, se esse paciente tem alterações relacionadas à dieta, né, come muito mal, é muito estressado, então existe uma chance muito grande de que ele tenha alteração na composição microbiana. Primeiro, pela história. Segundo, pela sintomatologia, né? Normalmente a disbiose ela se manifesta com alterações digestivas mesmo, né? Distensão abdominal, doença do refluxo, que muitas vezes o paciente não tem uma hérnia hiatal, então a gente faz uma endoscopia, o paciente não tem hérnia hiatal, mas ele tem queixas compatíveis com uma doença do refluxo, sem alguma doença que eu faça diagnóstico por um exame de endoscopia, por exemplo, né? Ela está muito relacionada à doença do refluxo, porque a microbiota desequilibrada, normalmente ela fermenta demais e ela fermenta muito proximalmente, onde ela não deveria estar fazendo isso, né? Então, no intestino mais alto. Com isso, há muita distensão do sistema digestivo e com isso há um aumento da pressão e essa pressão empurra o alimento de volta, né? Então, claro, obviamente, associada com uma dieta talvez rica demais em carboidratos simples, que são mais fermentáveis, mais fáceis de serem fermentados e tal, né? Então, queixas muitas vezes inespecíficas digestivas, eu tenho um refluxo, a pessoa está fazendo endoscopia a cada 6 meses, olha lá, uma gastrite anatemática leve, que todo mundo tem. Né? 90% é mais comum do que... do que incomum, né? Então, tá lá, aquela gastrite, que ninguém sabe exatamente, não tem nenhuma causa, uso de anti-inflamatório recorrente, não tem nada que seria responsável, não é tabagista, né, que não tem nada relacionado especificamente à gastrite. E queixas digestivas mesmo, né, mais baixas. Agora, depois da pandemia, a gente houve um aumento muito grande
dessas queixas, né? De distensão abdominal, de cólica, muitas vezes rotuladas como síndrome do intestino irritável. Sim. Né? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Ganha o crachá, eu brinco com os meus alunos, né? Ganha o crachá da síndrome do intestino irritável, e muitas vezes o diagnóstico vem por falta de um diagnóstico definitivo, eu coloco lá como síndrome do intestino irritável, né? E, na verdade, é porque faltou um diagnóstico, por exemplo, da possibilidade de disbiose. No pós-pandemia, a gente teve um aumento muito grande de uma disbiose específica, que é a SIBO, né? Que é uma sigla para em inglês, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, né? O hipercrescimento microbiano no intestino delgado. Então, aí eu só queria te interromper. A nossa microbiota, ela está principalmente no intestino grosso. No grosso. Então, quando aumenta no intestino delgado, então você vai ter a SIBO, é isso? Exato, que é uma disbiose também, né? A disbiose é qualquer desequilíbrio. Quando esse desequilíbrio ocorre no intestino delgado, a gente chama de SIBO, que é até um nome, hoje eu acredito que não muito correto, porque a gente não tem só bactéria, né? A gente tem fungos e a gente tem um tipo de micro-organismo diferente, que não é nem fungo, nem bactéria, nem vírus, que se chama arqueias. As arqueias, elas são mais evoluídas que as bactérias, em termos de estrutura, mas menos evoluídas que os fungos. E as arqueias, elas produzem metano nos intestinos, né? Então, é muito importante a gente entender que a microbiota, ela não interfere apenas por estar ali. Muito do que ela faz de interferir na nossa fisiologia é através daquilo que ela produz. Então, eu estou dando um exemplo aí, né? As arqueias, elas produzem metano. Metano é um gás que, inclusive, a gente fala muito disso por causa dos bois, né? Que produzem metano e afeta a camada de ozônio, né? E tal. Mas a gente também produz metano, porque os bois têm no rumen, no primeiro estômago deles, né, muitas arqueias, porque elas ajudam na digestão da celulose, né, então o boi realmente tem, só não pode ter hipercrescimento, né. Então, metano no intestino delgado está muito relacionado à constipação. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito constipada pode ser uma das causas, essa pessoa, a disbiose, né? Por exemplo, por produção de metano. Então, qualquer alteração de hábito intestinal, alternância de hábito intestinal, e que eu não acho uma causa orgânica, por exemplo, num exame de colonoscopia, né? No exame de endoscopia alta, existe uma grande possibilidade que seja um grau de desequilíbrio microbiano, a tal da disbiose. E aí, então, na sua rotina investigativa, você vai fazer uma endoscopia digestiva, você vai fazer uma colonoscopia, você vai fazer uma colonoscopia, você vai solicitar um exame de fezes? De fezes, Mas exato. é um exame comum ou tem algum... Como é que é? Ó, o exame de fezes para fazer diagnóstico de disbiose, na verdade, o primeiro que a gente tem é um exame da década de 40, que se chama exame coprológico funcional. Entendendo, né, quem está ouvindo a gente, que nessa época não existia exame endoscópico ainda, né? Então, o que a gente tinha era o raio-x, né? O raio-x que, para a víscera oca, né, não traz muito, a não ser na emergência, né? Não traz muitas informações, a não ser a distensão, alguma outra coisa assim. A gente tinha os exames de trânsito intestinal, né? E a gente tinha o exame de fezes, né? Que é usado na medicina há, na verdade, milhares de anos, né? Desde Hipócrates, né? Que é do século V a.C. Uma das formas de diagnóstico dos, então, humores, né? Que o Hipócrates falava dos 4 humores, era a observação das fezes, né? E aí, na década de 40, surgiu um exame que se chamava exame coprológico funcional, que é um exame que avalia perfil de digestibilidade. Então, avalia se você está digerindo aquilo que você come, né, em termos de macronutrientes, então, proteínas, carboidratos e gorduras. Então, ali tem, por exemplo, a pesquisa de gordura nas fezes, né, a pesquisa de fibras musculares, a pesquisa de amido, em várias formas, né, e também a dosagem de substâncias que vem a partir do metabolismo microbiano. Que no exame coprológico funcional, que é um exame mais rudimentar, mais antigo, a gente tinha 2 blocos de substâncias, que são os ácidos orgânicos, que vêm basicamente do metabolismo de carboidratos, né? A microbiota, quando usa o carboidrato, ela produz ácidos orgânicos, ou quando ela usa a proteína que a gente come,
ela produz amoníaco. Então, o exame coprológico funcional, ele dosava esses dois grupos e dosava o pH fecal. Então, a gente já traz muitas informações em relação à possibilidade de disbiose. Atualmente, a gente tem exames mais novos, né, de fezes, em que eu doso outras substâncias que também podem estar relacionadas à disbiose, como histamina, que a microbiota também produz, né? Para quem não sabe, é um neurotransmissor e um hormônio que a gente produz e tem vários receptores no nosso corpo com ação para a histamina, tanto no cérebro como no endotélio, na pele, né? Em todos os lugares, e no intestino também, no estômago, né? Para quem está ouvindo, a gente é mais antigo, o Tagamet, né? Quando existia, né? O bloqueador H2, né? Para diminuir a produção de ácido no estômago, ele é um receptor da histamina, né? A microbiota também produz histamina, né? Em contato com um aminoácido que se chama histidina. Então, hoje a gente pode dosar, né, a histamina, a gente pode dosar a elastase pancreática, que é um marcador de atividade do pâncreas, que a gente tem atualmente vamos dizer assim, uma frequência muito grande de pessoas com o pâncreas funcionando menos do que deveria. E isso também está relacionado à disbiose, porque eu digiro menos, a microbiota acaba comendo mais, né? Chega mais alimento para ela, então a gente também tem esse marcador sendo dosado. Hoje a gente pode dosar melatonina nas fezes. A melatonina é um produto também microbiano do triptofano, que é um aminoácido, então a gente tem uma cascata do triptofano, e uma das cascatas do triptofano vai para a melatonina, então a gente pode dosar a melatonina. Tem muitas substâncias. Aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas pelo mestrado, né, eu tenho tido contato com exames assim que a gente dosa 30, 40 substâncias diferentes, tanto nas fezes quanto na urina, que são metabólitos microbianos. Então, em conjunto com história, né, com os exames que eu já descartei uma doença anatômica, né, como a endoscopia e a colonoscopia, e munido desses outros exames, a gente tem... Nossa, a gente fecha, a gente sabe até que tipo de microbiota está em crescimento a mais do que o outro, por exemplo, Clostridium, o fungo, né? A gente tem muita gente com fungo em crescimento no intestino, e aí eu tenho metabólitos específicos do fungo. Então, é muito interessante. Hoje a gente tem bastante possibilidade de diagnóstico, né? E essas substâncias, na maior parte do tempo, são as responsáveis pelos impactos sistêmicos que a gente tem da disbiose intestinal, né? Mas, inclusive, na tireoide. Pois é, então essa aí era a pergunta, né? E aí, Denise, explica pra gente, basicamente, como é que a disbiose pode afetar a saúde da tireoide, ou se pode acontecer o contrário, se uma disfunção da tireoide pode afetar, né? Demais. E aí, como o tratamento da disbiose pode ajudar no tratamento da tireoide? Esse aí é a grande pergunta. E pode, né? Lembrando que, como eu falei lá da medicina ayurvédica, né, tudo que afeta o fogo digestivo, né, que eles chamavam de Agni, afeta o fornecimento de nutrientes para o corpo inteiro. Claro. Né? Inclusive para a tireoide, né? Lembrando que o hormônio tireoidiano é feito de tirosina, né, e iodo, né, principalmente. Mas alguns nutrientes impactam diretamente a tireoide, principalmente, né, iodo, tanto demais também é péssimo para a tireoide, a gente sabe, mas a falta dele também, né? E o iodo também entra através do sistema digestivo, né? A tirosina, que é um aminoácido, vem da digestão proteica, né? Então eu tenho que ter digestão da proteína até tirosina para eu absorver, mas principalmente ferro e selênio, né? São muito importantes para as reações químicas que acontecem na tireoide para a síntese do hormônio, né? Em resposta ao estímulo do TSH, né, que é produzido na hipófise. Então, eu tenho que ter esses nutrientes para essas reações acontecerem. Uma coisa que acontece com frequência na disbiose é a ferritina baixa, por exemplo, né? O ferro, para ser absorvido, ele precisa de um pH ácido no estômago, e o ferro também é muito utilizado pela microbiota no seu metabolismo. Então, se eu tenho um hipercrescimento, há uma tendência da microbiota roubar esse ferro para ela. Né? Às vezes você faz lá a endoscopia, você procura se o paciente tem uma gastrite atrófica, por exemplo, que seria responsável pela diminuição da produção de ácido, e não tem. Por que esse paciente come carne, não é vegano,
não toma inibidores da produção de ácido e mesmo assim o ferro não sobe. Né? Uma das razões é a microbiota estar roubando esse ferro. E falta ferro para a reação lá de produção dos hormônios tiroidianos. Né? E o selênio é super importante para isso também. Mas o ferro é o mais comum a gente ver ser afetado pela microbiota. Então, nesses casos, eu tenho até que evitar dar o ferro por boca. Poxa, que interessante. Deixa eu te perguntar, a deficiência de ferro ela é mais comum em mulher do que em homem? É, né? É mais comum em mulher do que em homem, principalmente pela perda que a gente tem menstrual, né? O homem não tem esse sangramento mensal, né? Sim. Que depleta o ferro, mas é muito mais frequente por isso, e a necessidade de ferro, embora a gente seja menor, é um pouco maior também pelas glândulas mamárias, ou os ovários também utilizam muito ferro, e a microbiota ela tem uma tendência a roubar. Tem até uma área da nutrição, que é chamada de nutrição imunológica, que estuda também o efeito dos nutrientes na imunologia. Então, um dos efeitos do ferro é justamente promover a divisão celular microbiana. Então, a microbiota vai lá e pega o ferro para ela usar no seu próprio metabolismo para poder ela reproduzir. Então, se eu ficar dando ferro por via oral, demora muito para subir o ferro do hospedeiro e eu estou alimentando ainda mais essa microbiota que depende do ferro. Então, a gente evita até dar na disbiose, e quando a gente tem uma suspeita ali, a gente evita muito dar ferro por via oral, porque eu vou piorar essa disbiose. Aí você faz endovenoso. Endovenoso. Mas aí a duração desse ferro, ela não é fugaz, quer dizer? Na verdade, se eu fizer... claro, tudo depende também se essa mulher menstrua, quanto ela perde, no caso das mulheres, né? Mas na hora que a gente faz a reposição de ferro, se ela não estiver com outras causas de perda, né? Como, por exemplo, menstruais, ainda dura bastante tempo, assim, uns 3, 4 meses, se a gente fizer, claro, depende de onde começou essa ferritina, né? Mas se eu fizer 2, 3 ampolas, ela dura bastante, 2, 3 meses, né? Mas aí eu evito de dar ela por via oral. Porque aí, desculpe te interromper, né? Porque é muita informação, como o pessoal diz por aí. Mas você é evidente que, paralelo a essa administração de ferro, você vai tratar a desbiose. Exatamente. Né? Exatamente. Aí a gente vai tratar essa desbiose, reequilibrar essa desbiose. Né? Esse é um dos fatores que liga o intestino à tireoide, né? A obtenção dos nutrientes que a tireoide precisa para fazer o seu trabalho. É a mesma coisa que eu ter uma padaria e não ter farinha, né? Eu posso ter o padeiro, eu posso ter o forno, eu posso ter energia elétrica, mas não adianta não ter a farinha, né? Então, eu posso impactar aí na produção dos hormônios tiroidianos. Em segundo lugar, a conversão do T4 em T3 também é dependente do intestino, né? Pela presença dessa enzima que tira uma molécula do iodo para tornar em T3, né? Essa enzima, ela é muito expressa no intestino. Então, a gente tem muito essa conversão no intestino. A microbiota em desequilíbrio afeta a expressão dessas enzimas, né? Por causa de estresse oxidativo da mucosa. Então, eu posso diminuir esta conversão tireoidiana. E tem um elo muito importante, que hoje também está muito em voga, que é o elo que está relacionado ao glúten. Pois é, a gente ouve bastante falar sobre isso. Exato. O glúten, ele é uma proteína do trigo, né? E ele tem uma subproteína, vamos dizer assim, que se chama gliadina, né? Eu tenho as gluteninas e a gliadina no glúten. A gliadina, ela tem uma estrutura extensa e muito difícil de ser quebrada. No ponto de vista evolutivo, foi bom, né? Por quê? Essa proteína sobrando na luz intestinal, ela é um estimulante imunológico. Então, enquanto a gente não tinha tantos estímulos imunológicos, ela tinha um papel. Como a gente falou lá no começo, que nos últimos 100 anos a gente tem vários estímulos diferentes que a gente não tinha, ela passou a talvez ser um problema para algumas pessoas que têm principalmente as que têm genética positiva, para reagir a esta estrutura do glúten, que é a gliadina. São pessoas que têm um tipo de apresentador de antígeno, que a gente chama, HLA. Essas pessoas, quando elas comem o trigo, e esse trigo chega lá no intestino delgado, né, e a gliadina vai ser quebrada,
Ela, a partir do momento que ela começa a tentar ser quebrada, porque ela não é muito bem quebrada, né? Eu tenho uma enzima que ajuda nesse processo, ela vai lá buscar um peptídeo da gliadina, que se chama transglutaminase. A transglutaminase eu tenho várias no corpo, né? São 12. Né? No intestino, principalmente uma que chama transglutaminase 2. A transglutaminase, ela se liga a esse peptídeo, e quando eu tenho esse gene, geneticamente, né, o HLA, que predispõe à doença celíaca, esses genes, né, esse tipo de HLA se liga a este complexo transglutaminase e gliadina e começa a produzir anticorpos contra este complexo. E aí, como essa transglutaminase ela está muito presente no epitélio intestinal, ele produz anticorpo, começa a ter uma reação cruzada com o epitélio do próprio intestino da pessoa, levando ao que a gente chama de doença celíaca, né? Aí a gente sempre pensou assim, ou é doença celíaca ou não é nada, né? Mas infelizmente não é bem assim. Hoje a gente tem um espectro que a gente chama de sensibilidade não celíaca ao glúten, que é muito mais frequente que a doença celíaca, e enquanto na doença celíaca eu tenho aí entre 95% e 98% de pessoas que têm esse gene alterado, na sensibilidade não celíaca ao glúten eu tenho 70%, né? E essa pessoa faz reações que não são mediadas por anticorpos, mas são imunológicas. Né? Então, mais o sistema imune inato, não o sistema imune adaptativo. E essa pessoa vai ter várias reações quando se expõe ao glúten, mas aí a gente faz teste para doença celíaca e dá negativo. Agora, o que isso tem a ver com a tireoide? Olha só, lembra que eu falei que a gente tem a transglutaminase 2, que se liga a esse peptídeo da gliadina, o meu corpo se assusta, produz anticorpos contra esse complexo, e aí acaba atacando a transglutaminase do tecido. Por isso que uma das formas de a gente fazer diagnóstico de doença celíaca é fazer a dosagem do anticorpo antitransglutaminase. Ocorre que eu também tenho transglutaminase na tireoide. Então, a partir do momento que eu ataco a transglutaminase do intestino delgado, eu posso atacar a transglutaminase da tireoide. E aí eu posso ter elevação de anticorpos antitireoide. Como eu posso também atacar estruturas cerebrais, por exemplo, no cérebro a gente tem a transglutaminase 6, mas elas são muito parecidas. Sim. Né? E aí eu posso ter ataxia pelo glúten, por exemplo, né? Que é um desequilíbrio, a pessoa anda com as pernas mais abertas, meio ébrio, que a gente chama, né? É aquela marcha de... A pessoa parece que está bêbada, né? Que a gente chama de ataxia pelo glúten. Quando ataca a transglutaminase cerebral. E eu posso atacar a transglutaminase tireoidiana, eu posso atacar a transglutaminase da pele. Nesses casos, a pessoa vai ter uma coisa que a gente chama de dermatite herpética, no caso da doença celíaca, ou eu posso ter sintomas de eczemas, toda vez que a pessoa se expõe, no caso da sensibilidade não celíaca ao glúten. A pessoa se expõe ao glúten, ela começa a ter coceira, feridinhas na pele, por causa da transglutaminase que tem na pele. Né? Então a tireoide não está imune a isso por causa disso. Não é que o glúten vai lá na tireoide, né? Pela ação que ele tem através do intestino, sensibiliza também a tireoide. Eu dei o exemplo do glúten porque é o que a gente tem de mais, assim, estudo científico, né, documentação e tal. Mas a tireoide também pode responder à presença de outros tipos de proteínas dentro do intestino. Porque é como se o nosso sistema imune, que na sua maioria está dentro do intestino, sim, né, 70% a 80%, ele reconhece uma estrutura proteica que pode ser de um alimento, de um medicamento, né? Como algo que é agressor, ele produz anticorpos e por uma semelhança estrutural a uma estrutura proteica nossa, por exemplo, da tireoide, eu começo a atacar aquilo também. Entendi. Isso a gente chama de mimetismo molecular. Então, as moléculas se parecem. Né? Então, na hora que eu quero atacar uma estrutura de um alimento, lembra que eu falei lá atrás que a gente tem um monte de alimento que a gente não consumia antigamente, 100 anos atrás, né? A gente comia o quê? Comida, né? E hoje tem muito mais conservante, corante, emulsificante. Então, tem um emulsificante que, às vezes, né? Quem tá aí fala assim, mas tira tudo, mas não tira meu pãozinho, né? Às vezes, o problema nem é o glúten.
Às vezes é um emulsificante que está no trigo. Por exemplo, o polissorbato 80, que é usado em todos esses pães de forma que a gente consome, né? Que estão na prateleira, né? O polissorbato 80 é um emulsificante que é muito responsável pelo aumento da permeabilidade do intestino. O intestino ele precisa ser permeável, né? Para poder absorver os nutrientes. Mas se ele se torna permeável demais, começa a passar a estrutura que não deveria passar, estimulando demais o sistema imunológico. Entendi. E esse é um dos problemas. O polissorbato 80, por exemplo, ele é um estimulante dessa permeabilidade. E aí, com o aumento dessa permeabilidade, eu acabo agredindo coisas que eu não deveria agredir, como a tireoide. É um dos exemplos. E como é que a gente trata? Para encerrar aqui, né? Que se deixar essa conversa super interessante, a gente fica aqui até amanhã. Né? Mas é super interessante, é importante que a gente tenha isso em mente. E aí o paciente foi lá, enfim, está lá com uma série de sintomas compatíveis com desbiose, está com uma tiroidite e tal. E aí, como é que você trata? Como é que a gente trata a desbiose? Só com dieta? Dieta é o principal, né? É onde começa. Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: ninguém se torna... ser desbiótico é para quem pode, não para quem quer. É uma conjunção de fatores para a gente se tornar, né, desbiótico, né? Mas o caminho para se tornar desbiótico é um caminho lento. Então, assim, tem uma frase que fala assim... A saúde vai embora a cavalo, mas volta a pé. Na verdade, não é que ela foi embora a cavalo, a gente não percebeu. Porque a gente é muito resiliente, né? A gente foi ficando um dia mais cansado, principalmente nós mulheres. A gente fica dando desculpa. Isso é porque hoje eu não dormi bem, isso é porque eu comi errado, isso é porque eu tô estressada, isso é porque... Assim, e fica empurrando com a barriga. Quando a gente percebe que tá desbiótico, que tá com tireoidite, tá com artrite, tá com tudo, todas as ites, né? Esse processo não foi de 2 meses para cá. É um processo normalmente de anos. E para eu vou voltar a pé. Esse que é o problema. Não existe... eu falo assim que ser desbiótico é uma grande oportunidade de você melhorar a sua saúde. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tenho 50 anos hoje. E eu entrei nessa área aos 36, 37. Eu me sinto melhor aos 50 do que quando eu tinha 36 aos 37. Eu estava mais cansada, eu tinha menos produtividade, eu tinha uma mente muito mais confusa e com uma memória muito pior naquela época do que eu tenho hoje. E por isso que eu falo que é uma grande oportunidade, porque você não tem como tratar desbiose sem tratar tudo. Sem melhorar a sua qualidade de dieta, sem fazer exercício físico. A microbiota, ela responde à produção de um hormônio que se chama irisina, que é produzido pelo exercício. Então, não tem como eu melhorar a composição de microbiota sem tomar cuidado com o que eu como, né? Sem fazer o exercício, obviamente. Exercício demais também é ruim para a microbiota. A gente tem um monte de estudo mostrando excesso de exercício sendo causador de desbiose. Então, a gente está falando tudo dentro de um equilíbrio, né? Mudar o seu sono. Então, a hora que você dorme, a hora que você acorda, até a hora que você come e o que você come, que é o que a gente chama hoje de crononutrição, porque a microbiota também tem um relógio biológico. Então, eu preciso cuidar de tudo para poder melhorar a composição de microbiota. E de quebra, melhora a sua vida inteira. Melhora o funcionamento de todos os outros órgãos, do seu cérebro e tudo. E, eventualmente, além da dieta e da melhora dos hábitos, né, que a gente chama, né, de medicina do estilo de vida, está super forte hoje, né? No meu livro, no livro mais recente, o último capítulo é Psiquiatria do Estilo de Vida, que tem tudo a ver com a microbiota também. Então, todos os hábitos, com quem você se relaciona, que tipo de trabalho você faz, né? A qualidade das suas relações sociais, tudo isso influencia a produção dos seus hormônios, que por sua vez também vai influenciar a composição de microbiota. E o que mais, Denise? O tratamento da desbiose também se baseia, muitas vezes, na melhora da digestão. Então, não é
não é só o que eu como, né? Então, muitas vezes eu preciso fazer a suplementação de enzimas digestivas, principalmente em quem tem mais de 40 anos, porque a gente vai tendo uma queda da produção de enzimas digestivas fisiológica, normal, né? Piorada pelo estresse. Então, a produção de enzimas digestivas fica diminuída perante aquilo que a gente quer comer, né? Que a gente quer continuar comendo quando a gente tinha 20. Então, a produção de enzimas digestivas, como ela diminui, eu posso ter que precisar fazer a suplementação de enzimas digestivas, a maioria de nós precisa. E eu trato a disbiose, uma vez que o antibiótico é um dos principais causadores de disbiose, eu não recomendo que se trate uma disbiose com antibiótico, né? Porque eu vou levar ao mesmo caminho. Então, a gente usa mais fitoterápicos, porque o fitoterápico ele tem uma ação diferente do antibiótico. Enquanto o antibiótico ele interrompe o ciclo reprodutivo do micro-organismo, o fitoterápico ele altera a parede do micro-organismo. E quando ele faz isso, é claro, ele é muito mais lento que um antibiótico, mas ele expõe código genético desse micro-organismo, que ele fura, vamos dizer, ele fura as paredes e libera esse código genético. Liberando esse código genético, eu apresento esse código genético para o sistema imune. Entendi. E o sistema imune vai formando a sua memória com relação àquele micro-organismo. Então, com o fitoterápico, eu não tenho resistência microbiana e eu tenho uma ação a longo prazo que empodera o sistema imunológico ao invés de diminuir, que é o que acontece com o antibiótico, né? Então, são tratamentos longos, né? Dependendo do grau de disbiose, a gente pode demorar até 1 ano de tratamento, mas normalmente com suplementação de enzimas e de nutrientes, né? Que podem ser feitos, na maioria dos casos, por via oral mesmo, ou sublingual, né? Os pacientes têm uma melhora, assim, em 3 meses, normalmente tem uma melhora muito grande, mas de vez em quando vai comer um alimento, vai se sentir mal ainda e tal. Eu falo assim, olha, dá 1 ano, vamos dizer assim, para você se permitir voltar a beber bebida alcoólica, por exemplo, né? Claro que eu gosto, dentro da medicina do estilo de vida, 80-20, né? Você passa 80% do tempo fazendo aquilo que você sabe que é correto, que você vai ter os 20% para comer, para tomar o seu sorvete, para tomar o seu vinho para quem gosta, né? Para comer o pão para quem pode, né? Quem não está aí com essas alterações da sensibilidade ao glúten, e vai conseguir ter os finais de semana, um ou outro, né? E vai conseguir viver, porque o equilíbrio está aí, né? A gente faz a maior parte do tempo correto, e de vez em quando sai um pouquinho, porque a vida também tem que ter um pouquinho de graça, né? É verdade, é verdade. Mas puxa vida, Denise, olha que aula, hein? A gente, nós falamos muito aqui, não conseguimos cobrir, acho que nem 10%, né? Mas a gente vai ter que encerrar, porque nós estamos aqui com o nosso tempo estourado. Mas pode me chamar que eu volto. Mas é isso que eu ia falar, você já está convidada para uma segunda sessão aqui com a gente, para a gente explorar um pouquinho mais, dissecar um assunto extremamente interessante, e que a gente tem muito aí para orientar, né, as pessoas com a relação com essa relação tão delicada e tão íntima da saúde do nosso intestino, não só com a tireoide, mas como todo o nosso corpo. Exato. Né? E se você tem problema na tireoide, presta atenção no seu intestino, que com certeza você melhorando o ambiente intestinal, você melhora o controle da doença tireoidiana, né? Claro, já desenvolveu uma resposta imune, né? A gente sabe que não tem como a gente reverter isso, corpo, esquece, né? Mas com certeza a gente diminui o estresse oxidativo sobre esse órgão e facilita o controle e a sua qualidade de vida. Lembrando que eu não comentei, mas o hipotireoidismo, por exemplo, também leva a alterações intestinais como constipação, né? Porque o hormônio tireoidiano também tem uma função de motilidade digestiva. Então, um ajuda o outro, vamos dizer assim. Cuide dos dois. Muito legal. Realmente tem muita coisa para a gente conversar, hein, Denise? Então, mais uma vez, reiterando aqui o convite para uma segunda participação. Pode deixar. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi um grande prazer. A Denise é uma grande amiga. Eu respeito demais o trabalho que ela faz aí, uma
transmitindo informação de qualidade aí, realmente com muita seriedade, com muito estudo, como ela já demonstrou aqui. Fica aqui mais uma vez o convite para você voltar aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Tenho certeza aí que vai ter bastante dúvida aí dos nossos participantes. Eu queria agradecer a você que compareceu aqui assistindo o nosso podcast. Lembrando mais uma vez que o Tireocast é uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Peço que vocês curtam e compartilhem este canal de informação com todas as pessoas interessadas nas alterações da tireoide e também nas disbioses, né? E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, deixa aqui nos comentários. Denise, para encerrar, eu queria que você falasse como as pessoas podem te localizar, como é que elas podem te achar e conversar com você. Primeiro, eu queria agradecer o convite, foi um prazer. Se deixar eu falando aqui, você já viu, né? Você já viu que eu vou longe. Eu tenho um canal no YouTube, né? Doutora Denise de Carvalho. E tem a minha rede social, o Instagram, que é doutora.denise de Carvalho. Tá? Lá tem todas as informações para os profissionais de saúde. Eu coordeno uma pós-graduação em gastroenterologia sob a ótica funcional. E tem alguns cursos online também que tem a formação avançada em desbiose intestinal para profissionais de saúde. Vai ser um prazer contar com vocês lá também. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você. Um grande abraço e até a próxima. E lembrem-se, a moda é cuidar da tireoide.